estamos aqui para pensarmos juntos sobre projeto de vida, né? Só que é um projeto de vida solidário. Conforme com a professora doutora Denise Dáurea Tardelli, querida amiga, né, que trabalhou esse tema, que já publicou um livro sobre isso, e ela traz para a gente um presente. Não é um projeto de vida qualquer, é um projeto de vida solidário, conectado ao outro. Então, eu chamo a professora Denise, seja bem-vinda, né, ao nosso canal do YouTube GEPAS. Oi, Denise. Olá. Prazer você aqui com a gente, viu? Então, olá, Nádia. Eu gostaria que você se apresentasse um pouco, além do que eu já falei, professora doutora, pela USP, não é isso? A respeito do seu trabalho de modo geral, onde você trabalha, como é que você faz? Bom, Nádia, é um prazer estar aqui com você, né? A gente, nesses momentos importantes para a gente discutir esses assuntos, então é sempre muito bom a gente ter esses espaços. Eu acho que discutir sobre desenvolvimento moral, sobre personalidade, sobre projeto de vida, é sempre algo muito prazeroso para mim, né? E sempre bom poder colaborar, né? E ter né, pessoas que vão aderir a essa temática, porque eu acho que é importante que a gente sempre pesquise, sempre continue estudando esses assuntos, né, para que a gente possa formar melhor os nossos professores e as nossas crianças e os nossos adolescentes, né? Bom, eu venho trabalhando com adolescência e projeto de vida já há bastante tempo. Esse foi o meu tema do doutorado, que eu terminei em 2006, e depois saiu o livro, né? Projeto de Vida de Adolescentes e Solidariedade, porque era, na verdade, a essência do projeto de vida que eu queria trabalhar, né? Então, formar, né, a personalidade ética com esse construto, né, da solidariedade inserida. E venho trabalhando já com adolescência já há bastante tempo. Atualmente, eu trabalho na Universidade Metodista de São Paulo, do programa, né, de Stricto Sensu em Educação, e eu tenho um grupo de pesquisa sobre clima escolar, convivência democrática e clima escolar. Então, esse trabalho da convivência e dos relacionamentos interpessoais na escola, né, onde o projeto de vida está inserido, né, acabam sendo discutidos também no nosso grupo de pesquisa. Então, a pesquisa nunca para. A gente está sempre em busca, né? E eu acho que o adolescente também, né? Eu acho que uma pesquisa, por exemplo, essa pesquisa que eu fiz lá em 2006, quando eu terminei o doutorado e depois saiu o livro e tal, eu acho que muita coisa também a gente já precisa ir atualizando, né? Porque o contexto social muda. E o adolescente também muda, né? Então, acho que a formação da identidade do adolescente, ela acompanha muito essas modificações sociais e culturais, né? Nós estamos vivendo um momento bastante atípico, né? E que os adolescentes estão sofrendo muito com essa pandemia e com esse isolamento. Então, é exatamente isso que eu queria pedir para você, Denise, para você falar um pouco sobre os resultados, né, da sua pesquisa, principalmente sobre o projeto de vida solidário e o não solidário, e o projeto de vida conectado e o desconectados, né? E a importância de incluir o outro no seu projeto de vida. Eu acho que isso, em qualquer época, né, se faz necessário, independente de ter mudanças, de termos vivido mudanças nesses últimos anos. Então, um primeiro ponto, quando se pensou trabalhar o projeto de vida, um primeiro ponto foi identificar
né, no relato desses adolescentes, se eles vislumbravam no futuro, né, porque havia uma pergunta-chave, como eles se viam, né, 10 anos, daqui a 10 anos, naquela época, né? Então, se eles tinham por volta de 16, 17 anos na época, quando eu fiz a pesquisa, então eles se imaginarem com 20 e poucos anos. E uma primeira coisa foi pensar se o projeto de vida desses jovens incluía a presença do outro. E esse outro podia ser amigos, relacionamentos afetivos e família, né? Então, o que a gente percebeu, né, é que quase 90% dos entrevistados incluíram outras pessoas quando vislumbravam essa vida 10 anos depois daquela data que nós estávamos. E isso está na essência, né? Então, se você vai buscar lá em Piaget, né, que foi um pouco a nossa base naquele momento, né, das pesquisas, o projeto de vida ele não pode ser individualizado, porque quando você constrói, né, quando você faz um plano de vida, principalmente um plano ético de vida, e no nosso caso a ideia central era a solidariedade, a influência, a inferência, né, a interação com esse outro tem que ocorrer. Então, esse foi o primeiro momento, verificar se os projetos atendiam, né, aquilo que nós tínhamos estudado. Então, nós fomos verificar, né, se confirmava na prática o que a teoria dizia. E aí se confirmou, porque quase 90% apresentava amigos, família, relacionamentos afetivos, né? E aí, desses conectados, né, que seria então o conjunto maior, nós verificamos a manifestação da solidariedade. Porque, é claro, não se perguntava diretamente, né? Você pretende ser solidário? Não, né? Porque aí a gente lida muito com aquilo que eles vão responder, porque eles acham, muitas vezes o jovem responde aquilo que eles acham que a gente quer ouvir deles, né? Então, a gente não mencionava basicamente a palavra solidariedade, mas a gente perguntava de forma que a gente percebia, né, nos relatos, a manifestação da solidariedade. E aí, para nossa surpresa, nessa pesquisa, e depois eu repliquei, porque quando eu fiz a primeira vez, foram aproximadamente 400 adolescentes de escolas particulares aqui da minha região, né? Eu resido em Santos, então aqui da Baixada Santista. Depois, eu repliquei essa pesquisa com aproximadamente também 400 jovens, mas só de escola pública, lá da região do ABC Paulista, lá da região de São Bernardo do Campo, lá onde eu trabalho, na Metodista. E os resultados foram praticamente iguais, né? Ou uma outra diferença entre meninos e meninas, mas, na verdade, os resultados foram muito parecidos. Então, independente de ser escola particular ou escola pública, a solidariedade apareceu muito pouco, né? Uma base assim, de 11%, 12%, né, dos entrevistados. Ou seja, a conexão se manifestava muito forte, né? Então, eles colocavam isso no projeto de vida deles, a conexão com o outro. Porém, esse construto da solidariedade, né, de você influenciar, de você se integrar, né, de você participar da vida do outro e também ter um retorno, né, desse outro na sua vida, isso apareceu de uma forma muito tímida, né? E o que nos assustou bastante na época, porque nós vimos o quê? Que um plano de vida ético ele precisa ser orientado. O adolescente precisa de ajuda,
para construir esse plano ético. Então, essa foi uma conclusão bastante forte, porque nós vimos que sozinhos eles não conseguem, né? Então, eles caem, né, na questão material, né? Apesar de incluir a família, né? Quase todos, a maioria falou em família, em amigos, mas fazer a diferença na sociedade, né? Ter uma participação solidária na sociedade, ele precisa ser ajudado. Ele não, sozinho, ele não consegue. E aí é onde entra o papel da escola, né? Que a escola está deixando muito a desejar, principalmente no ensino médio, né? Então, os professores precisam, de alguma maneira, fazer esse trabalho, os professores da escola como um todo, né? A gente fala professores, mas, lógico, gestores, né? Todo mundo. Tem que ser um projeto da escola, né? Porque também não adianta um professor solitário lá trabalhar com a sua turma, né? Na verdade, para você ter um bom resultado, você precisa que a escola inteira se envolva, veja que é necessário para que a gente forme personalidades éticas, porque senão a nossa sociedade vai continuar como está, né? A gente tem visto aí demonstrações terríveis, né, de individualismos, né, de descrença na ciência, de não buscar o conhecimento, de uma participação muito ruim, né, na sociedade, no sentido de só tirar da sociedade aquilo que lhe interessa e não dar nada em troca. Então. Imaterial, né? Posso perguntar uma coisa? Sim, claro. Então, tem a educação para a paz também. Ela requer o envolvimento de toda a escola. Sabemos que não é assim, Denise. Sabemos que temos alguns professores muito interessados que querem trabalhar, querem fazer alguma coisa. Eles não vão ficar esperando a escola inteira. Está entendendo o que eu estou falando? A escola inteira, a gestão, a rede, né? E para fazer um trabalho em conjunto, né? Então, eu queria, sei lá, você falasse alguma coisa nesse sentido, de dar um apoio para esse professor, né? Porque é melhor fazer sozinho, ou fazer em grupo pequeno, ou fazer. Enfim, o que você acha, você que está mais envolvida, né, nesse trabalho? Qual seria, assim, o papel desse professor? Deixar para lá, esperar a escola toda ser envolvida? Ou aproveitar que agora, né, ela está nas bases, ela está como, o projeto de vida está como eixo, e, enfim, eu perguntei para você o que estou falando, quero que você fale. Sim. O ideal seria que a escola inteira se envolvesse, né? Porque quando parte da gestão, ou bem ou mal, o professor acaba se integrando mais, né? Porque muitas vezes o professor ele quer, ele faz, ele desenvolve projetos, mas se a gestão também não apoia, o professor vai desanimando. Então a gente vê assim professores que estão em início de carreira muito idealistas e que vão e que fazem, enfim, mas se não são valorizados, acabam depois aderindo àquele mormaço, né? Aquela mesmice que muitas vezes as escolas têm, né? Porque o gestor é muito legalista e não se preocupa, né, com os aspectos mais pessoais e individuais e não liga para isso. Estando agora inserido na base nacional, na verdade, eu fico feliz e, ao mesmo tempo, eu fico um pouco receosa, né? É um sentimento aqui dúbio. Feliz porque, pelo menos, está presente. Então, se está presente, você, de alguma maneira, você tem que se manifestar, né? Você professor, você gestor.
Agora, estando também ali na base, né, muitos professores que talvez, ou gestores, que não entendam a ideia, né, acabam fazendo todo um trabalho de forma mecânica. Isso eu vi acontecer com os parâmetros curriculares lá em 97 e 98, né, quando veio o famoso documento de ética e convivência, que foi assim um dos primeiros, né, documentos oficiais, né, inseridos numa proposta curricular, porque até então não havia, né? Então, o documento de ética e convivência, né, que saiu lá, que era um dos caderninhos lá dos parâmetros curriculares, né, nacionais, apareceu como proposta curricular. Isso foi ótimo, nós comemoramos, enfim, só que acabou caindo também num trabalho mecânico, né? Então, eles davam somente para professores, por exemplo, de filosofia no ensino médio, trabalharem a ética, como se fosse uma aula de filosofia, né? E não é isso, era um tema transversal. Então, o projeto de vida agora, né, na BNCC, ele também tem que ser um trabalho projetado, né, de forma integrada, ser transversal. Aí a gente se depara com todos os obstáculos e as inseguranças de muitos professores, né? Eu escuto muito, porque como a minha formação é em psicologia, né, mas eu trabalho com educação, né, há 30 anos, psicologia da educação, mas enfim, né, eu escuto muito os professores muitos professores resistentes, óbvio, né? Não aqueles que têm boa vontade, mas muito professor resistente fala assim para mim: ah, mas eu não sou da psicologia que nem você, né? Então você sabe, porque você estudou psicologia e tal, tal, tal. E eu digo que não é isso. Né? Você não precisa ser psicólogo para entender de criança e de adolescente. Né? Você não precisa ser psicólogo para você entender de currículo. Né? E a formação da identidade, onde esse projeto de vida solidário, esse projeto de vida ético esteja inserido, ele é um trabalho educacional. Né? Ninguém vai fazer terapia na escola. Né? Na verdade, é um trabalho onde você vai deixar espaços para que você trabalhe com esse jovem, com esse pré-adolescente, com esse adolescente, né, a integração, os relacionamentos. Por exemplo, agora, né, que a gente teve a pandemia, as escolas estão retornando. Eu vejo aqui na Baixada, muitas ainda estão naquele processo de revezamento, né? Metade vai uma semana, uma metade, outra e tal, mas muitas já estão voltando. E eu acho que a partir do dia 15, depois do feriado agora de outubro, a grande maioria já vai voltar, com raras exceções, uma ou outra que ainda vai permanecer online. Seria uma boa oportunidade, né, para que os professores e gestores abrissem espaço para ouvir esses alunos, para ouvir esses adolescentes, porque eles vão voltar para a escola cheios de dúvidas, né? Eles ficaram 1 ano e meio estagnados, né? Sem contato social, quer dizer, contato eles tiveram, né, online, discutir isso, né? Quer dizer, como é que é o contato, como é que é o relacionamento online, quais as diferenças para o contato físico, como é que ficam os relacionamentos afetivos, como é que ficam as amizades se perderam nesse processo, né? Tudo isso influi na construção do projeto de vida. Né? Como é que esse jovem vai trabalhando o seu desenvolvimento social e afetivo? E esse desenvolvimento social e afetivo passa pelas amizades. Como é que foi a saturação, né, do relacionamento com a família? Porque chegou um ponto, eu tenho um consultório, eu trabalho com orientação da carreira, né, aqui em Santos, com adolescentes, trabalho só com adolescente no consultório,
E o que mais eles vêm me falam é que eles assim estão saturados, né? Porque eles têm ficado aí todos esses meses só com a família, né? Então, assim, muitos estavam assim numa expectativa terrível para a volta às aulas, uma mistura de medo, de excitação, né? Rever os professores. Então, seria um bom momento para você trabalhar isso, porque vai afetar o projeto de vida. Todos esses jovens agora que tiveram a sua adolescência marcada pela pandemia, né, vão construir projetos de vida muito diferentes dos que antes, né, de 2019, e dos agora para que chegarem na adolescência em 2022, 2023, né, porque foram afetados, né? Então, ou crianças ou adolescentes, então isso já está marcado no seu projeto de vida. Então, a escola tem que abrir um espaço para discussão, para ouvir esses jovens. E eu tenho certeza que não vão fazer isso, porque a escola vai ficar preocupada com o conteúdo. Temos que dar conta do conteúdo, porque eles não estão aprendendo e tal, ficaram um ano aí só fazendo lição online e tal. E eu vejo que não vai ser muito produtivo, né? Você teria que ouvir, né, o que esses jovens estão sentindo, o que eles estão entendendo por tudo isso, que perspectivas eles têm de futuro, porque tem muitos até que estão sem perspectiva. Eu escuto isso no consultório. Eles falam, para mim, eu não consigo me ver daqui a 2, 3 anos. Aí eu falo, muitos estão já assim até em fase, né, de pensar já o vestibular, estão no segundo ano do ensino médio e tudo mais, e estão completamente perdidos, né, não sabem o que fazer da vida. E a escola tem que ajudar. É o papel da escola, do professor, né? E como que, assim, você acha que a escola, além desse reencontro agora, ao final da pandemia, né, nessa transição, vamos dizer assim, além desses encontros, que tipo, vamos dizer, que a realidade seja essa, que a preocupação seja realmente o conteúdo, você não acha que o trabalho com o conteúdo pode promover, pode contribuir para os professores já irem de uma forma transversal a questão do projeto de vida, de puxar para si os alunos? O que você sugeriria nesse sentido? Sim, para os professores que estão nos ouvindo? Sim, eu acho que o professor ele pode mobilizar a sua sala de aula de uma forma bastante interessante se ele souber articular as coisas, né? Então, ele vai oportunizar. Então, ele tem toda uma programação, que é óbvio, porque ele também não vai furar a programação, parar tudo. Agora vamos parar tudo e só trabalhar projeto de vida, porque aí o projeto de vida vai virar também um conteúdo. E não é por aí, né? Então, o projeto de vida não pode virar um conteúdo. Ele tem que ser, né, integrado aí. Então, quer dizer, o professor tem os seus conteúdos, tem a sua programação. A melhor forma para trabalhar isso é trabalhar por projetos. Né? A famosa pedagogia de projetos. Adoro. A famosa pedagogia de projetos, que muita gente fala assim, mas isso já não usa mais, porque agora só se fala em metodologias ativas. Tudo bem, a metodologia ativa é uma forma moderna de falar da pedagogia de projetos, né? Que a gente falava lá na década de 90 e a gente falava também no início desse século, né? Então, tá bom, você quer usar metodologia ativa, você usa, né? Eu vou falar aqui assim, o mais simples, né? Que é mais, né? A pedagogia de projetos. Quando você põe um aluno no projeto,
projeto de trabalho, trabalha o aspecto pessoal dele. Você trabalha a participação, você trabalha como ele interage, a colaboração dele, se ele traz coisas que ele pesquisou em casa, se ele colabora ou não, né? Você já vai trabalhando limites, né? Você já trabalha resolução de conflitos, porque ali no grupo, no projeto, ele vai aprendendo a lidar com o outro e não só ficar ouvindo, né, aquela aula conteudista, né? E ele constrói metas, objetivos, porque o projeto ele tem um objetivo, você tem que chegar em algum lugar. Então, ele produz alguma coisa, e essa produção ela é muito boa, né? O aluno, quando produz, ele se sente realizado, ele se sente pertencente ao grupo, enfim, ele se sente vivo e atuante. Então, seria uma boa o professor trabalhar por projetos, e aí todo projeto tem momentos de discussão, de elaboração e reelaboração. E aí você já vai trabalhando, né, todas essas perspectivas, porque o projeto, como o nome já diz, né, ele está sempre projetando no futuro. Isso. Né? Então, o projeto didático ele pode ser integrado ao projeto de vida. Né? Então, você tem o individual e o coletivo. Agora, o professor só vai conseguir fazer isso, gente, se o professor estudar, se o professor se apropriar, se o professor for atrás de toda essa, entre aspas, metodologia. Tá? Aí eu vou usar uma frase que meu orientador sempre dizia, professor Yves Delataille, aposentado do Instituto de Psicologia da USP, né? Grande mestre, ele sempre dizia para a gente, ninguém dá aquilo que não tem. Então, não dá para você trabalhar ética, solidariedade, nada disso, se você não desenvolveu em você como professor. Né? E é isso que eu vejo na maioria dos gestores. Os gestores ficaram muito preocupados com legislação, com administração, isso mesmo. Com gestão, e perderam um pouco esse trabalho deles pessoal. Né? Porque a gente vê que aqueles gestores que se desenvolveram e que construíram, né, a sua personalidade ética, o seu projeto de vida, eles conseguem trabalhar com os seus professores na escola. Né? Então, o professor tem que estudar, vai lá estudar desenvolvimento moral, vai lá estudar adolescência, vai ver o que é adolescente hoje, não adolescente da década de 60. Né? Essa história de dizer adolescente em crise, que era o que se falava na década de 60, chega. Né? Então o professor tem que estudar. Né? E tem que desenvolver nele. Né? Também. É a partir dele, né? Então, outra coisa que é muito importante para a gente, Denise, é a questão dos obstáculos que os alunos vão sentir na implementação do seu projeto de vida. Projeto de vida, né, são processos. Uhum. E como que você vê, como que o professor pode, hoje, né, contribuir para que seu aluno, mais tarde, ou agora mesmo, né, diante das dificuldades, dos obstáculos à realização de seus sonhos, como que ele pode ajudar, contribuir para que o aluno não se fique frustrado, revoltado porque não conseguiu alguma coisa? Tá. Eu gosto muito de um autor, que ele é professor da Universidade de Stanford, William Damon. O Damon, ele tem um centro de adolescência, né, integrado lá na faculdade, na Escola de Educação da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e o Damon tem trabalhado, né, que ele, na verdade, ele não chama bem de projeto de vida, mas é baseado no projeto de vida de Piaget. O Damon fala em propósito, né? Sim. E ele fala que o jovem sem propósito, aliás, o ser humano, né, sem propósito, ele cai no vazio, né?
eu costumo dizer que fica no limbo, né? Fica sem nada, né? E ele fala que esse propósito não precisa ser assim, um propósito mega, super, né? Você é presidente da República, não é isso, né? Um propósito simples mesmo, né? Às vezes até assim, de terminar o ensino médio, né? Sei lá, de fazer um trabalho no bairro, né? Enfim, que esse adolescente tem que ter propósitos. E todos esses propósitos e esses projetos de vida, né, que você se propõe, que o adolescente se propõe, nós também, né, porque a gente também está sempre se planejando, é claro que a gente vai encontrar obstáculos, né? O conflito faz parte das relações interpessoais. Agora, o conflito ele tem que ser encarado como uma oportunidade de mudança, né? Porque quando eu encontro um obstáculo, eu revejo a minha estratégia, né? Eu me revejo, enfim, né? Para pegar talvez outro caminho, é como se a gente estivesse andando, né, dirigindo por uma rua e tem um tronco de árvore caído na rua. Você vai ter que criar uma outra estratégia, dar meia volta, para subir pela calçada, pegar um atalho, alguma coisa você tem que fazer. E isso é bom porque isso nos mobiliza, né? Isso desenvolve a nossa capacidade, né, cognitiva, e nós somos seres inteligentes, né? Então, todos nós somos inteligentes, e nós temos essas estruturas cognitivas onde a gente pode ir regulando, aí usando um termo bem piagetiano, né? Então, esse nosso mecanismo de regulação é o que nos faz, né, buscar caminhos, né, buscar outras respostas. Então, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai cada vez aprimorando mais essas estruturas cognitivas. E a escola, onde entra de novo o papel da escola, a escola tem que parar de dar as coisas prontas, onde dá coisas, onde o aluno só tenha uma via de resposta. A escola tem que problematizar, a escola tem que criar situações de problema, né? Porque aí o aluno ele vai se adaptando e se regulando para resolver conflitos ou resolver obstáculos, né? Essa coisa de dar tudo pronto ou de dar somente é assim, é por esse caminho que você tem que ir, porque senão a professora marca errado. Não, né? Então, para cada pergunta que é feita, existe um leque de possibilidades, né? Então, quando você trabalha com pedagogia de projetos, Isso. chamadas metodologias ativas, né? E se você está apoiada numa perspectiva construtivista, entendendo, né, de fato, né, entendendo de fato a perspectiva construtivista, você sabe problematizar com os seus alunos, né? E aí eles estão um pouco mais assim preparados para enfrentar o obstáculo. E o obstáculo é bom, quando você amadurece, quando você supera e você se sente bem nessa superação, porque você vai evoluindo, né? Então, mas de novo a escola, né? Então, pelo que você disse agora, o ideal é o trabalho em projetos pode ajudar de forma geral em tudo, né? Inclusive nesse problema central para nós, que é como superar os obstáculos sem frustração e continuando vendo os conflitos como oportunidade de desenvolvimento, como a gente, que é uma proposta bem construtivista, aqui a gente acaba valorizando isso, porque a gente vê resultados, né, e se tornando também parte da personalidade profissional da gente, né, Denise? Sim, então, a gente não é construtivista só na sala de aula, a gente é na vida, né? Nem fale. Então, eu agradeço muito. Eu sei que você tem o seu tempo super ocupado.
de abrir esse tempo para divulgar, para nos ajudar na divulgação, né, do projeto de vida, de como a gente pode lidar com essa temática, vamos dizer, que está sendo proposta em território nacional e que a gente possa realmente contribuir, né? Você aqui com a gente, com o do GEPAS, contribuindo para uma educação mais justa, mais ética, mais humana. Agradeço a você e queria te pedir para você dar as palavras finais e se você tiver mais alguma coisa para falar que você acha importante que você não disse, a palavra é sua. Nádia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Sempre que você quiser, pode me chamar. Esses assuntos são assim muito caros para mim. Eu gosto muito de falar sobre as pesquisas, sobre os estudos. Trabalho com formação de professores há muitos anos e acho que a gente sempre precisa, né, dar um suporte, né? Eu acho que o professor ele acaba trabalhando sempre de forma muito solitária, né? E principalmente agora, né, nesse retorno às aulas, eu acho que o professor está inseguro, está muitas vezes perdido e precisa mesmo de um apoio. Sempre que você quiser, né, pode contar. Né? Foi um prazer estar aqui com vocês e eu recomendo que haja sempre grupos de discussão. Né? Eu acho que, como você faz, né, esse grupo de estudo, o GEPAS, né, eu lá na Metodista, né, com o meu grupo também de pesquisa, que a gente sempre se encontra, eu acho que a melhor forma, né, de trabalhar tudo isso é sempre a gente abrir espaços para discussão, né, espaços para a gente trazer, repensar e refletir sobre os autores. É isso aí que eu deixo de mensagem, né? Vamos conversar, vamos dialogar. Isso mesmo. Tá bom, muito obrigada, Denise. Até a próxima, então. Beijo, tchau. Beijo.